E depois do liberal-democrata, com tantas provocações, eu convido agora o social-democrata, Gustavo Franco, para fazer a sua palestra. Boa sorte. Muito bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao IEE pela oportunidade de retornar ao Fórum da Liberdade. Não há nada no Brasil como este fórum. Já se quis fazer em outras partes, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É uma coisa muito própria daqui. Sempre que eu venho, o primeiro impulso é de parabenizar essa comunidade pela capacidade de mobilização que aqui se tem. Muito bem. Eu estou começando um resfriado, minha voz está sumindo, portanto eu vou ser breve e telegráfico, talvez para o benefício da objetividade. Eu tenho 7 tópicos, quis organizá-los assim, de uma forma bem telegráfica para fazer a mensagem mais concentrada. Número 1, tal como o Paulo mencionou, eu gostei muito da apresentação do professor Douglas North ontem, e ele fez uma apresentação genérica, e nos cabe incluir os conteúdos brasileiros para fazer a história que ele contou mais interessante, e ela é muito mais interessante do que parece. Sua tese principal era a de que não existe propriamente uma natureza que seja a referência para nossa economia, para as políticas públicas. Cada país meio que tem a sua própria natureza. As condições iniciais brasileiras são diferentes das condições iniciais de outros países que começam sua jornada na direção do desenvolvimento econômico, e aqui a coisa começou torta mesmo, como começou em outros lugares. Como é que começou? Talvez seja correto dizer que, diferentemente dos Estados Unidos, aqui a revolução que propunha que não se podia taxar sem representação, por exemplo, perdeu, ganhou o inimigo. Nós fizemos a nossa independência a partir de um conchavo de lideranças com a potência colonizadora, que tinha sobre o Brasil uma relação de extrativismo, e tudo se passa apenas como se estivéssemos transferindo a capacidade de expropriar as riquezas da terra da potência colonizadora para um pequeno grupo de elites locais. É uma sociedade que se forma já desde o início sobre o estigma do privilégio. Trata-se de uma terra generosa, cheia de riquezas, e que a grande briga é por estabelecer os direitos de propriedade sobre os privilégios que essa terra nos proporciona. O Estado criador dos privilégios aparece antes da sociedade, da economia, da organização social, da sociedade se estruturar. É uma sociedade invertebrada, invisível, e já tem um Estado que designa quem é o dono de determinados pedaços de terra, e dele deriva privilégios para o resto da vida. A cultura de ganhar sem trabalhar, por direitos adquiridos que duram para sempre, nasce junto com esse país. É parte da nossa identidade, de uma forma incômoda, desde o início. Muito bem. Esse extrativismo é, do início, vegetal, agrícola, mineral, e depois industrial também. Em termos práticos, todavia, isso tem limite, porque a riqueza não se acha na terra, bastando pegar e indenizar, evidentemente, o dono da coisa. Chega um certo momento que isso é preciso criar riqueza, né? E aqui, nesse país, nós inventamos uma fórmula curiosa para criar riqueza. Esse é o meu segundo ponto. Essa coisa esse truque se chama inflação. Criou-se nesse país, quer dizer, percebeu-se nesse país, mais ou menos
ali pelos anos 30, se eu fosse ser preciso, 1933, um conjunto de instituições conducentes à inflação como processo de criação de riqueza. Esse é o momento que o mundo transita do padrão ouro para a moeda fiduciária, descobre que a moeda não pode mais ter vínculos com a natureza e que os Estados podem agora, sem nenhum limite, imprimir pedaços de papel e, com isso, pagar suas contas, criando riqueza. Olha que maravilha, numa terra onde já o privilégio era o princípio ordenador da relação entre o Estado e a sociedade, agora o Estado descobre que pode fabricar privilégios em série, em escala industrial, pintando papeizinhos coloridos e distribuindo para pagar suas contas. Em toda parte onde a mudança da moeda metálica para a moeda fiduciária, em toda parte onde essa descoberta dessa mágica foi feita, as sociedades se organizaram no sentido de criar instituições para coibir os abusos que o Estado poderia cometer utilizando a moeda. Era preciso criar um contrapeso. E, em toda parte, esse contrapeso foi o crescimento, o desenvolvimento ou a criação de bancos centrais, instituições com a missão de defender este interesse difuso importante da sociedade, que é o poder de compra da moeda, e, portanto, impedir que o Estado abusasse de nós, sociedade, criando um imposto sem representação através da inflação. Aqui não. Nós não apenas não criamos o Banco Central nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, apesar do Tratado de Bretton Woods, nos anos 50, nos anos 60, no governo militar, nós criamos um Banco Central, mas que continuou subordinado ao Banco do Brasil. Só em 86 ele deixa de ser, mas meio que não muda tanto as coisas. Os bancos estaduais continuam sendo bancos centrais regionais e os federais comerciais também. Só lá para meados da década de 90, depois do PROES, é que nós podemos dizer que o Banco Central brasileiro é um banco de verdade. Nenhum país demorou tanto nesse planeta, talvez, para criar um Banco Central de verdade e, portanto, impedir que a sociedade seja pilhada pelo Estado através da pintura de papel colorido, como neste país. O que destruiu essa combinação de foco no privilégio que está nos nossos vícios de origem e o viés institucional inflacionista foi, esse é o meu terceiro ponto, a democracia de massa, fenômeno que aparece aí pela década de 80, onde o que se percebe, na verdade, se apresenta para nós como uma espécie de enigma. O primeiro governo democrático brasileiro, depois de tantos anos, que se inicia em 1985, o presidente Sarney, ninguém podia esperar que este primeiro governo democrático começa com uma inflação pouco inferior a 100% ao ano e termina, 5 anos depois, com uma inflação quase 100% ao mês, 83% ao mês no último mês do governo do presidente Sarney. O que aconteceu para que o Brasil vivesse essa extraordinária, talvez a pior das patologias econômicas que se conhece, justamente nos 5 anos do primeiro governo democrático, depois de tantos anos? Resposta: é a democracia de massa que explodiu a sociedade baseada no privilégio e exacerbou as contradições institucionais existentes, conducentes à inflação. A inflação era a única saída para a criação de privilégios, a democracia como que provoca os políticos a incluir todo mundo dentro do sistema de privilégios que unia o Estado à sociedade. Só que não é possível criar privilégios para 180 milhões de pessoas. Portanto, se todo mundo for ter a sua boquinha, a sua conquista na Constituição Federal, o que nós vamos criar é uma imensa falácia da composição, uma soma das partes que, enfim, é muito maior do que o que tem para inclusive, se distribuir, mesmo através da pintura de papel. E, portanto, o Brasil experimenta, muita gente não se dá conta disso, talvez a pior inflação da história deste planeta. Recentemente, Stanley Fischer, economista do MIT, que esteve no governo americano, esteve no FMI como diretor adjunto,
fez uma compilação das 45 piores inflações da história da humanidade a partir dos anos 50, tirando os 8 casos de hiperinflações posteriores às 2 guerras. Eu acho que não faria tanta diferença na estatística, mas nos 45 casos que ele seleciona, são inflações maiores que 100% ao ano, e no Brasil isso começa em abril de 1980 e acaba em 1995. Só um país teve inflação desse tamanho mais tempo do que nós: a Argentina, 206 meses, o Brasil, 183 meses. Durante esse período, que vai de 1980 a 1995, a inflação brasileira acumulou o número de 20,7 trilhões por cento, ok? 20,7 trilhões por cento. Eu gosto sempre de lembrar esse número toda vez que eu ouço alguém falando. Hoje em dia, que o Brasil tem crescimento medíocre, não sei o quê, parece que o Brasil está pronto para correr a maratona depois de ter passado por uma doença dessa magnitude. 20,7 trilhões durante esses 15 anos significa mais ou menos 16% ao mês, em média, durante 15 anos. Ok? Não há vida inteligente numa situação como essa. Esse país ter resistido essa tempestade é um fenômeno. Na verdade, o fim desse episódio em si, talvez, o resultado de vários acidentes e coincidências. É um tipo de organização política que se deteriora e que abre janelas inesperadas para que grupos, inclusive fora do espectro partidário, chegassem a Brasília com ideias, aproveitando um momento de um vice-presidente distraído, de uma CPI que paralisa o Congresso, e subitamente poucas pessoas, usando o Instituto da Medida Provisória do jeito antigo, conseguiram fazer um plano de estabilização. A força das ideias. As ideias podem mudar o mundo. Eu tive o privilégio de participar desse experimento, posso testemunhar, enfim, que foi sorte. Foi uma sucessão de pequenas coincidências e acidentes. Aquilo que acabou sendo o Plano Real poderia ter sido assassinado na segunda semana, na terceira semana. Todavia, as coisas foram acontecendo, foram dando certo, como um experimento de poder extraordinário, por mostrar, inclusive, a fraqueza implícita desse tipo de sociedade mal organizada em torno da ideia do privilégio. Isso tinha que acabar, estava podre e está acabando de um jeito até que nos surpreendeu. Nós que não éramos políticos eleitos, éramos tecnocratas, sem poder, desconhecidos, e fizemos essa confusão toda. O problema depois de feita a estabilização, depois de bem-sucedido o Plano Real, é a pergunta sobre o que vem depois. Nós conseguimos ali, através de mudanças que principalmente afetaram o coração da concessão de privilégios, que era a fabricação de papel pintado, nós conseguimos muita coisa, mas era preciso reconstruir, inclusive, princípios fundadores da economia brasileira, para que pudéssemos, então, pensar mais ambiciosamente em crescimento. Largamos o câncer ou largamos o alcoolismo, agora vamos melhorar a saúde do organismo. Tivemos que lutar com várias coisas. Acho interessante mencionar algumas, porque isso ainda faz parte da agenda nacional de muitas maneiras. Número 1, existe uma corrente de pensamento conservadora, aspas,
que insiste e sempre insistiu que não tem nada de errado com o Brasil é uma terra generosa, cheia de riquezas e que está tudo bem. Naquela época a inflação era o que era e a turma dizia, não tem nenhum problema fundamental com o Brasil, a inflação só existe hoje porque existiu ontem, ela é inercial. Essa é uma tolice que, a meu juízo, produziu efeitos paralisantes extraordinários. Talvez o processo inflacionário não tivesse durado tanto tempo se tivéssemos repudiado desde o início essa ideia que não tinha uma causa fundamental, que não tinha um câncer, que não tinha alguma coisa errada que nós tínhamos que atacar. Tinha sim, tá certo? E hoje é um pouco a mesma coisa. O juro é alto porque o Banco Central é malvado, não gosta do Brasil, parece que não tem nada errado, que uma canetada resolve o problema. Não é assim. Então, primeira coisa para se ter clareza é que tem algo de errado, sim. E se a gente não se mexer para atacar e não identificar o micróbio, a infecção, nada vai acontecer. É preciso apontar aonde estão as coisas. Segundo problema que tecnocratas e bem-intencionados em geral têm quando vão para o governo é o problema vocacional, o problema do político, o problema da embalagem. E eu lhes dou um exemplo interessante. Desde o começo da batalha do Real, nós falávamos em ajuste fiscal. Não havia uma audiência no Brasil que não ouvisse ajuste fiscal e ficasse arrepiado pensando em mais impostos e entendesse aquilo como uma agenda negativa. Até que um dia alguém descobriu a mágica. Vamos parar de falar em ajuste fiscal e falar em responsabilidade fiscal. Todo mundo é contra ou tem restrições à noção de ajuste fiscal. Ninguém se atreve a ser contra responsabilidade fiscal. Portanto, é irresponsável. A responsabilidade fiscal trouxe para dentro da discussão econômica a dimensão ética. Porque responsabilidade fiscal não é apenas gastar dentro dos limites que a sociedade lhe impõe. A responsabilidade fiscal é também não roubar, é também não endividar as gerações futuras indevidamente e não pintar papel para pagar suas contas. Ela tem várias formas operacionais que enfim, nós economistas conhecemos, mas levar o mantra da responsabilidade fiscal para audiências mais amplas, conquistar o coração do Brasil com este conceito, isso demorou muito. Só em 1998 nós aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal com enormes resistências, inclusive do próprio governo, que tinha vergonha de lançar essa terminologia, temendo com isso que se tivesse assim, reconhecendo que durante o período anterior a 98, tivesse se comportado de forma irresponsável. E eu não tenho dúvida que esse foi exatamente o caso. Mas o fato é que veio e hoje, é claro, ainda preciso muito o que aperfeiçoar na responsabilidade fiscal, mas ficou a lição de que é preciso ter a embalagem correta para as boas ideias chegarem ao conjunto da população. Essa é uma democracia midiática, de massa, onde expressões pequenas que sintetizam essas grandes verdades precisam ser encontradas, às vezes, por lideranças que têm essa intuição privilegiada de falar com as multidões, que os economistas não têm, não foram treinados para isso. Outra lição importante: quando se ataca privilégios, que são, por definição, prebendas de minorias, é claro que nós fazemos inimigos, em série, em sucessão. Adianta pouco que a destruição de um privilégio a uma minoria resulte num benefício para uma imensa maioria de pessoas. O problema é que, como o benefício é muito disperso, a maioria não sente, não se mobiliza, não se sensibiliza. Entendeu? Acabamos com um banco estadual que representou uma espécie de tributação sobre o Brasil inteiro. O efeito não se
não parece impactar no bolso individual de cada brasileiro que está em casa vendo o Jornal Nacional, vendo os funcionários lá do Banco Estadual fazendo bagunça lá no dia da privatização, gás lacrimogêneo e borracha para todo mundo. Aquelas pessoas estão perdendo privilégios, mas quem está sendo indenizado pelas perdas, às vezes nem sente o benefício. Portanto, o trabalho de reforma numa sociedade com tantos privilégios e tantas minorias agarradas às suas boquinhas é um trabalho infernal. Você acumula inimigos que vão lá, enfim, botar o dedo na sua cara e acusá-lo de coisas, e os seus aliados, consumidores, estão desorganizados. Os taxpayers. Quando é que os taxpayers se organizaram nesse país para apoiar alguém a fazer alguma coisa? São maiorias desorganizadas, e por isso o reformador é um solitário que apanha calado ou esperneando, faz pouca diferença, mas apanha consistentemente das minorias. Os interesses difusos, hoje quem toma conta dos interesses difusos? É o Ministério Público. O Ministério Público iniciou alguma CPI contra a inflação? Não. No meu tempo, tinha muita gente querendo pegar nós, os reformadores. Agora, aqueles que criaram a inflação, isso me dá a impressão de ser o crime perfeito. Tivemos uma inflação de 20 e tantos trilhões por cento durante tantos anos, tantas pessoas defenderam os conceitos que nos levaram a essa tragédia distributiva. Por que será que a distribuição de renda no Brasil é isso que é? E quem são os responsáveis? Aonde estão? Quem é que vai lá sentar nas CPIs? Está certo que vão os corruptos, mas todas as pessoas que fizeram o Plano Real sentaram em CPIs. Eu sentei em 8 CPIs, não vi ninguém dos que criaram a inflação ter que dar explicação sobre por que déficit público não gera inflação em nenhum lugar do mundo, nem no Brasil. Enfim, coisas do Brasil. O sistema político brasileiro, Paulo chamou atenção para isso, ele não abre espaço para as ideias que podemos chamar de liberais ou de qualquer outra coisa. Essa é uma designação que hoje virou xingamento. Chamar alguém de neoliberal é como antigamente chamar alguém de burguês, é o inimigo, tá certo? E por quê? Porque as ideias liberais, ou as ideias do bom senso, se preferirmos, elas apontam no seguinte sentido: uma sociedade tão grande com tanta gente, ela tem como princípio fundador a meritocracia, a organização através de mercados, a competição. Não há nada mais revolucionário no Brasil do que a meritocracia, do princípio darwinista, de que os melhores vão ganhar no jogo econômico. Não no Brasil. O hábito local é que no Brasil, no jogo econômico, não pode ter perdedor, tá certo? Todo perdedor sempre vai achar que perdeu porque o Estado deixou de lhe proteger ou pessoalmente lhe atacou, lhe retirando a capacidade de se defender dos chineses, da globalização, do que quer que seja. Nunca o perdedor perdeu porque era incompetente, tá certo? No meu tempo, todo mundo que reclamava porque o câmbio estava baixo, ou porque o juro estava alto, ou porque o mercado estava ruim, é culpa do governo. Desculpa, não é culpa do governo, não. As pessoas perdem, porque no jogo econômico as pessoas perdem e ganham. E aqui no Brasil a gente precisa aprender isso. Tem gente que perde, sim, e o progresso é verdade, tem vítimas inocentes, muitas vítimas inocentes, mas tem vítimas culpadas. Ok? E é isso que a gente precisa se acostumar a ver no Brasil. Eu queria terminar fazendo uma observação otimista. Eu acho que o advento da democracia de massa no Brasil criou um novo participante fundamental no jogo político, que
enfim, é com muita má vontade que o establishment político reconhece que perdeu o poder diante dessa nova entidade. Essa nova entidade que representa a opinião pública em armas, o mercado. O mercado é uma espécie de hiperdemocracia, é uma espécie de eleição direta em tempo real. O mercado faz com que cada declaração infeliz de um político faça as pessoas votarem através das suas canetas, dos seus cheques, fazendo a bolsa cair, o juro subir, o dólar subir, e, portanto, é plebiscitário. O político falou bobagem, imediatamente o mercado bate nele, ele percebe que não pode falar mais aquele tipo de bobagem, aprende a interagir com a opinião pública, não através do marqueteiro ou do vizinho ou do que seja, mas através do mercado, repercutido ainda mais pela mídia, que procura, enfim, capturar o sentimento da maioria. O mercado se tornou um juiz implacável do mundo político, uma interferência que muitos consideram impertinente. Eu convivi com presidentes que reclamavam do mercado. Íamos ao presidente dizer: presidente, não faça isso, que o mercado não vai gostar. O presidente ficava indignado. Que história é essa de mercado? Eu fui eleito, o mercado não tem nada que me dizer o que fazer. Tem sim. Essa democracia do século XXI é uma onde o poder não está aqui na banca de autoridades que os senhores e as senhoras viram ontem, daquelas pessoas solenes fazendo um discurso. O poder está aí, do lado, está aí com vocês. Aí é que as coisas vão se definir. Foi o mercado que fez o PT e o presidente Lula fazerem a curva que fizeram na direção do bom senso e se transformarem no que se transformaram, pelo menos no que tange a política econômica. Eu tenho certeza que essa sabedoria, que hoje já é coletiva e bastante clara, vai trazer bom senso para o próximo presidente, para o próximo ministro, quem quer que sejam. Hoje faz pouca diferença. Muito obrigado.